Deixe-me compartilhar uma breve história com você. Minha origem não foi na riqueza. Não experimentei conforto ou facilidades ao nascer, e ninguém apareceu à minha porta me entregando um atalho para o sucesso. Eu não possuía um nome de família importante ou uma rede de contatos influentes. O que eu tinha era a realidade nua e crua. O aluguel vencendo, a despensa meio vazia, o barulho da incerteza me tirando o sono. Lembro-me vividamente de uma noite fria. Eu estava sentado, sozinho, no meu apartamento minúsculo, cercado por uma pilha de negócios inacabados, contas pendentes e os sonhos que eu ainda precisava perseguir. Então, Jim, algo me atingiu como um trem desgovernado. Se você não mudar, nada muda. Essa frase ressoou na minha cabeça e atravessou diretamente minha complacência. Ali estava a semente. Naquele momento, compreendi que a riqueza não era algo externo a ser caçado, mas algo interno a ser cultivado. A verdadeira prosperidade começa por dentro. É um pensamento antes de se materializar em dinheiro. É uma identidade antes de se transformar em renda. Naquela noite, decidi me tornar o tipo de homem que a riqueza naturalmente atrai. Entenda, enriquecer não é um passe de mágica reservado para uns poucos escolhidos. Não se trata de ter um toque de Midas ou de estar no lugar certo na hora exata. Ficar rico, na verdade, é uma questão de estrutura. É um processo mecânico. Mas aqui está a armadilha. As pessoas desejam os resultados dessa mecânica sem construir o alicerce do pensamento. Elas querem os passos, os truques, os atalhos, mas evitam a pergunta mais profunda. Quem eu preciso me tornar para sustentar essa riqueza? E por negligenciarem esse trabalho interno, elas se autossabotam, mesmo quando a oportunidade bate à porta. Aprendi cedo que a riqueza não é algo que se alcança, é algo com que nos alinhamos. E você se alinha a ela através da transformação. Quando comecei a investir mais em mim mesmo do que em prazeres temporários, quando passei a nutrir minha mente com sabedoria em vez de alimentar minhas distrações, quando me mantive fiel a pequenas promessas, tudo mudou. Não foi da noite para o dia. Foi lento, foi silencioso, mas foi imparável. A transformação é a fornalha onde a riqueza é forjada. Deixe-me entregar algo fundamental, talvez inesperado, sua filosofia pessoal. Eu sei que é tentador buscar táticas, roteiros prontos, estratégias exatas, mas se sua base for frágil, até as táticas mais brilhantes desmoronarão sobre você. Sua filosofia é a lente pela qual você interpreta o mundo. São suas crenças, seus valores, sua maneira de reagir aos problemas e às oportunidades. Um homem com a filosofia errada pode arruinar o negócio mais promissor. Dê um manual do sucesso a alguém com mentalidade pobre, mesmo que seja milionário, e ele ainda assim irá à falência. Mas pegue aquele mesmo indivíduo que está com dificuldades, dê a ele uma filosofia baseada em crescimento, disciplina e propósito. E ele encontrará uma forma de vencer, mesmo com o plano mais simples. Por quê? Porque a riqueza é dirigida pela mente, não pelo mercado. Ela começa internamente, muito antes de se manifestar externamente. Portanto, não pergunte apenas o que eu faço, pergunte no que eu acredito e como eu penso. Ajuste a filosofia e você naturalmente ajustará as finanças. Quando eu trabalhava na Sears, passava meus dias vendendo ferramentas e equipamentos pelos quais eu não tinha qualquer investimento emocional, para clientes que estavam apenas passando o tempo. Era um emprego, não uma vocação. E a cada 2 semanas, eu recebia meu pequeno salário e tentava esticá-lo para cobrir uma vida que era grande demais para ele. Um dia, meu mentor me olhou nos olhos e perguntou: Jim, qual é o seu plano? Eu respondi como muitos fazem: estou esperando as coisas melhorarem. Ele não riu. Ele não gritou. Ele apenas disse algo que mudou minha vida: esperança não é uma estratégia. Aquilo me atingiu como um balde de água fria. Veja bem, nós vivemos de esperança. Esperança de que o governo resolva. Esperança de que o emprego nos dê um aumento. Esperança de que alguém nos resgate. Mas a riqueza não procura os esperançosos. Ela vem para aqueles que são intencionais. Daquele dia em diante, decidi parar de vagar pela vida.
Eu escolhi viver por um design, não por uma missão. Agora, vamos falar sobre valor. Esta foi uma das mudanças mais libertadoras no meu entendimento sobre dinheiro. O dinheiro não responde ao tempo, ele responde ao valor. O mundo não o recompensa com base em quantas horas você trabalhou, quão cansado você se sente no fim do dia, ou quanto esforço você acredita ter feito. Ele o recompensa com base no valor que você entrega aos outros. É simples assim. Você quer mais renda? Não conte as horas, conte o impacto. Você é pago por resolver problemas, por tornar a vida de alguém mais fácil, melhor, mais fluida. Mas aqui está o ingrediente secreto. Você não pode oferecer mais valor até que você se torne mais valioso. Isso significa trabalhar em si mesmo, da mesma forma que trabalharia no seu negócio. Lendo, estudando, ouvindo, crescendo. Você é o ativo real, não o seu currículo, não suas credenciais. Quanto mais habilidoso, criativo e cheio de recursos você se torna, mais o dinheiro flui naturalmente em sua direção. Seja o tipo de pessoa que agrega valor indiscutivelmente e você nunca mais ficará sem dinheiro. Cada dólar que você ganha é um aplauso silencioso pelo serviço que você prestou. É a forma do mundo dizer obrigado por aparecer com valor. Seu ganho não é um presente, é uma receita, um resultado pelo valor que você criou no mercado. Quando eu realmente internalizei isso, parei de desperdiçar energia reclamando sobre o quão pouco eu recebia. Parei de apontar o dedo para a empresa, a economia ou os clientes. Em vez disso, voltei-me para dentro e fiz uma pergunta poderosa. Eu já mereço ganhar mais? Essa pequena palavra "já" se tornou minha âncora. Ela me lembrou que minha realidade financeira atual não era meu destino final. Era um reflexo de onde eu estava na minha jornada de criação de valor, não onde eu poderia estar. Se eu quisesse mais, eu tinha que me tornar mais. Eu precisava ler mais, servir mais, ouvir mais, construir mais, porque o dinheiro que você ganha sempre se alinha à pessoa que você se torna. Eleve-se e o dinheiro o acompanhará. As pessoas me fazem a seguinte pergunta perigosa: Jim, qual é o melhor negócio para entrar se eu quiser ficar rico? E minha resposta sempre a surpreende. Essa é a pergunta errada. Veja, não é sobre o negócio, é sobre o Criador. A verdade é que você poderia entregar a mesma oportunidade a 10 pessoas e talvez apenas uma a transformaria em algo lucrativo. Por quê? Porque o sucesso não flui da oportunidade, ele flui do operador. O negócio certo nas mãos da pessoa errada ainda vai falhar, mas a pessoa certa pode fazer até um modelo falho funcionar. A chave para a riqueza é tornar-se alguém a quem a riqueza adere. Isso significa construir caráter, desenvolver disciplina, agir com integridade. Traços que atraem o sucesso, independentemente do mercado. A vida é imprevisível, economias mudam, indústrias se transformam, mas se você se construir como uma lâmina afiada, estará pronto para qualquer batalha. Você não precisa prever a tempestade, apenas ser aquele que está preparado quando ela chegar. Vamos falar sobre disciplina, porque é aqui que os sonhos são construídos ou destruídos. Eu enriqueci não por estar sempre motivado, mas porque parei de tomar decisões com base em sentimentos. Comecei a operar de acordo com padrões. Deixe-me ser claro, eu nem sempre sentia vontade de acordar cedo, de abrir um livro ou de fazer aquela ligação incômoda. Mas eu fazia mesmo assim. Essa é a diferença. Isso é disciplina. É fazer o que precisa ser feito, não importa como você se sente no momento. Sentimentos são inconstantes, mudam com o tempo. Mas os seus padrões, esses são baseados em quem você escolhe ser. A riqueza nasce nos lugares onde ninguém está olhando. Ela é construída nas noites longas, nas manhãs precoces, nas horas solitárias em que você escolhe o crescimento em vez do conforto. A maioria das pessoas quer a recompensa, mas resiste à rotina. Se você quer ser rico, não persiga a motivação, construa a disciplina. Porque o homem que consegue governar a si mesmo não precisa de um chefe, de um prazo ou de uma crise para agir. Eu chamo isso de uma pequena vantagem. E é uma das forças mais subestimadas do mundo. Aqui está a realidade.
O fracasso não acontece em um único momento catastrófico. Não é uma grande decisão ruim que arruína tudo. São milhares de pequenos descuidos silenciosos. O treino pulado, o livro não lido, a ligação ignorada. Da mesma forma, o sucesso não é um clarão de genialidade. Não é um momento viral ou um ganho rápido. São as mesmas pequenas disciplinas, feitas repetidamente, acumulando-se até que os resultados se tornem inegáveis. Eu enriqueci não porque construí uma montanha, mas porque eu minei consistentemente. 5 minutos de leitura diária, escrever os objetivos, dizer não àquele gasto desnecessário, fazer aquela ligação de vendas, parece tão pequeno, tão insignificante para importar, mas pouco a pouco se torna muito. O efeito composto funciona lentamente até que de repente ele explode. Um dia acontece e as pessoas o chamam de sucesso da noite para o dia. Mas você saberá a verdade. Você o conquistou pedaço por pedaço. Deixe-me dar um dos segredos mais poderosos para a riqueza: associação. Com quem você passa seu tempo importa mais do que você imagina. Eu não comecei a mudar até que intencionalmente mudei meu círculo. Tive que parar de deixar meus amigos de mentalidade limitada influenciarem minhas decisões. Tive que parar de aceitar conselhos de pessoas que não estavam vivendo o tipo de vida que eu desejava. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque o pensamento delas era restrito. Você absorve mais do que palavras das pessoas ao seu redor. Você absorve a energia, as expectativas, as normas delas. E se todos no seu círculo acham que a dificuldade é normal, se eles zombam da disciplina, se eles desprezam a ambição, isso lentamente envenenará seu próprio potencial. Eu escolhi mentores, eu fui para onde os vencedores estavam. Eu ouvi as pessoas cujos resultados falavam mais alto que suas opiniões. Por quê? Porque a pobreza é contagiosa, mas a prosperidade também é. Encontre pessoas que o forcem a crescer, e você nunca mais será o mesmo. Vamos falar sobre aprendizado, o aprendizado real. Eu enriqueci quando percebi que a educação não termina na formatura. Veja bem, muitas pessoas penduram o diploma na parede e acham que estão prontas, mas aqui está a verdade. A educação formal pode lhe dar um meio de vida, mas a autoeducação é o que constrói uma fortuna. Eu me tornei obcecado pelo aprendizado, não porque alguém me obrigou, mas porque vi a conexão direta entre o que eu sabia e o que eu podia fazer. Eu devorava livros sobre psicologia de vendas, liderança, gestão do tempo. Eu participava de seminários, sentava na frente, tomando notas furiosamente. Eu observava e ouvia pessoas bem-sucedidas, como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. O que descobri foi que as pessoas ricas não eram necessariamente as mais inteligentes. Elas eram apenas as mais comprometidas com o crescimento. Elas estudavam enquanto outras dormiam. Elas praticavam enquanto outras se divertiam. Se você quer ganhar mais, aprenda mais. Sua mente é seu ativo mais valioso e ela se compõe mais rápido do que qualquer dinheiro jamais poderia. Vamos esclarecer algo sobre o dinheiro, porque eu costumava acreditar em uma mentira e talvez você também acredite. Eu pensava que o dinheiro era ruim, que pessoas ricas deviam ser gananciosas ou corruptas. Eu comprei a ideia de que ter muito significava que você tirou de outros. E enquanto eu acreditava nisso, adivinhe, eu permaneci quebrado, porque você nunca atrairá aquilo que secretamente despreza. Então eu aprendi algo libertador. O dinheiro é neutro, não é bom nem mal. É uma ferramenta, um espelho, ele reflete você. Se você é generoso, o dinheiro o torna mais generoso. Se você é egoísta, ele amplifica isso. Se você é gentil, ele lhe dá o poder de fazer mais o bem. Então, não tenha medo do dinheiro. Não o demonize, respeite-o, entenda-o, prepare-se para ele. Se você gerencia mal o pouco, gerenciará mal o muito. Mas se você lida com R$ 10 com integridade, lidará com R$ 10.000 com sabedoria. A riqueza começa com uma relação saudável com o dinheiro, não com medo, não com culpa, mas com responsabilidade. A riqueza ama a clareza.
Ela não responde a sonhos vagos ou desejos nebulosos. Ela responde à especificidade. Eu enriqueci quando parei de dizer, eu quero ser rico, e comecei a dizer, eu quero ganhar R$ 10.000 por mês, resolvendo este problema para este tipo de cliente. Isso não é só um sonho, é um plano, e um plano dá origem à ação. Muitas pessoas fracassam porque nunca tiram um tempo para definir a vitória. Elas flutuam pela vida com metas vagas e se perguntam por que não acertam o alvo. Mas você não pode acertar o que não pode ver. Então eu me tornei detalhista. Escrevi objetivos tão claros que eles podiam cortar a procrastinação. Eu os revisava diariamente. Eles não estavam apenas na minha mente. Eles estavam no meu coração, na minha mesa, no meu espelho. Porque quando você define o que quer e por que quer, o caminho para a riqueza começa a se revelar. A clareza cria foco. O foco cria impulso. E o impulso, bem, é aí que os milagres acontecem. Deixe-me dar uma palavra que vai perdurar e que mudará para sempre sua relação com a riqueza: serviço. Isso mesmo. Não estratégia, não esforço. Serviço. Eu enriqueci quando parei de tentar pressionar ou persuadir. E, em vez disso, comecei a ajudar as pessoas a resolver problemas reais. Genuinamente, consistentemente, entusiasticamente. Veja, o dinheiro nada mais é do que uma nota de agradecimento pelo valor que você traz ao mundo. Se você ajudar um número suficiente de pessoas a conseguir o que elas querem, você nunca terá que se preocupar com o que você quer. Isso não é uma frase bonita, é um princípio. O universo se move em ciclos, o que você dá volta multiplicado. Então eu me apaixonei pela contribuição. Fiquei obcecado em ser útil. Eu perguntava todos os dias: quem eu posso ajudar? Como eu posso servir? E eu servi não apenas pelo ganho, mas com paixão. As pessoas podem sentir isso. É magnético. Você quer riqueza? Encontre uma maneira de servir as pessoas melhor, mais profundamente e com mais sinceridade do que qualquer outra pessoa. É assim que se ganha, a longo prazo e para toda a vida. Aqui está uma mudança que alterou tudo para mim. Eu parei de pensar como um consumidor e comecei a pensar como um produtor. Deixe-me explicar. Os consumidores estão sempre no lado receptor. Eles compram, assistem, rolam a tela, absorvem. Eles estão sempre reagindo ao que outra pessoa criou. Mas os produtores são aqueles que estão construindo o mundo. Eles escrevem os livros. Eles iniciam os negócios. Eles tomam as decisões. Eles criam os programas, não apenas assistem a eles. A maioria das pessoas vive a vida inteira consumindo o que outros construíram, sem nunca perceber que elas têm o poder de construir algo por si mesmas. Eu enriqueci quando comecei a criar produtos, serviços, soluções. Parei de trocar tempo por dinheiro e comecei a construir patrimônio. O patrimônio é onde a liberdade mora. Você só pode trabalhar um número limitado de horas por dia, mas pode possuir algo que funciona enquanto você dorme. Você quer riqueza? Seja um produtor. Busque ativos. Crie sistemas. Seja aquele a quem as pessoas procuram, não aquele que está sempre perseguindo. É assim que a riqueza funciona. Aqui está algo que você talvez não ouça com frequência. Eu enriqueci quando parei de precisar impressionar as pessoas. Eu não comprei o carro mais caro primeiro. Eu não mudei para a casa maior. Eu investi em habilidades, em relacionamentos, em ativos. Adie a gratificação. Enriqueça silenciosamente. Deixe seus resultados falarem mais alto do que seus gastos. O sucesso financeiro não é sobre parecer rico, é sobre ser livre. E a liberdade começa quando você para de tentar acompanhar pessoas que estão secretamente falidas. Eu quero que você anote isto. Disciplinas simples, praticadas diariamente, levam a um sucesso massivo. Você não precisa ser extremo. Você precisa ser consistente. A riqueza não é uma explosão de luz, é um pôr do sol, lento, constante, inevitável. Se você permanecer no caminho, a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em uma semana e subestima o que pode fazer em 5 anos. Comece agora. Comece pequeno, mas comece hoje. Sabe o que mais?
Eu enriqueci quando abracei a responsabilidade. Chega de culpar, chega de apontar o dedo, chega de Eu olhei no espelho e disse, depende de você. Aquele momento de responsabilidade pessoal mudou tudo. As vítimas esperam, os líderes trabalham. O momento em que você para de esperar que alguém o salve e começa a salvar a si mesmo é o momento em que você assume seu poder. E o poder é o berço da prosperidade. Vamos encerrar com isto. Eu enriqueci quando finalmente acreditei que eu merecia. Essa é a batalha interna, que a maioria das pessoas perde. Elas querem riqueza, mas não acreditam que são dignas dela. E a vida, meu amigo, sempre lhe pagará o que você acredita que vale. Então eleve suas crenças, fale com abundância, mova-se como uma pessoa de valor. Espere coisas boas, porque quando sua história interna muda, seu mundo externo a acompanha. Então, aí está. A riqueza é simples, nem sempre fácil, mas sempre simples. Comece com sua mente, depois seus hábitos, depois seu valor, depois seu serviço. Coloque-os em prática todos os dias. Eu não fiquei rico, eu me preparei. Quando a oportunidade chegou, eu não era o mesmo homem. Você quer ficar rico? Ótimo, mas não pergunte apenas como fazer dinheiro. Pergunte como me tornar uma pessoa que o atrai. Esse é o segredo, e ele começa hoje.